Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo semanal. O que eu gosto de conversar hoje é a respeito de coragem e assumir responsabilidades, que no momento as pessoas podem achar que assumir novas responsabilidades tende a crer que antes disso você tem que estudar, estudar, se preparar o máximo possível. E acaba que nesse período de preparo a pessoa pode se tornar perfeccionista o suficiente para achar que ela não é boa o suficiente para realizar aquele desafio. Mas na verdade, existe um efeito, Dunning-Kruger, se não me engano o nome do efeito, de que se você assumir esse desafio e logo depois você se preparar para esse desafio, há mais chances de você aprender e mais capacidade de aprendizado do que você se preparasse antes desse desafio. O que eu quero dizer com isso? Nas escolas, a gente aprendia do seguinte: a gente tem uma semana de estudos, para que no final dessa semana você tenha uma prova para ser realizada. Que se você for ruim nela, você vai ter essa nota fixa pro resto da sua vida. Mas na realidade a vida não é exatamente assim. Você tem um período, e um pouco atrás desse período, por exemplo, no meio desse período, você tem a notificação que você vai ter esse desafio. Aí você se prepara antes desse desafio, aceita esse desafio, e no meio do caminho você vai se adequar a esse desafio, você vai dar conta desse desafio. Exatamente por as pessoas não terem consciência desse lado da história, é que elas se estagnam, elas ficam paradas, elas estudam, estudam, estudam e não se preparam. Eu, por exemplo, eu comprei uma webcam, comprei um microfone, um computador muito bom, livros. Eu trabalho com gestão de tráfego e houve muitos desafios que eu tive que assumir para aprender. Eu tive que botar a mão na massa para aprender realmente. Eu ainda estou aprendendo hoje em dia. Estou assumindo riscos que às vezes me dão uma ansiedade em si, mas resolvê-los me dá uma confiança muito mais resolutiva do que estudar, 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 até que chega ao ponto de que você está sobrecarregado de pensamentos, de ideias, que você não consegue aplicá-las. Porque justamente você está parado no ponto zero, que é o ponto mais confortável que você tem na sua vida, é de não ter começado algo, e você não ter realmente gerado algum valor com aquele conhecimento que você gerou, e parece perda de tempo. Tanto estudo para nada, você não gerou nenhum resultado. Então por isso que você pode estar nesse momento de estagnação, ao mesmo tempo que você não tem nenhum resultado. Então o que eu quero dizer é o seguinte: sempre que você tiver um desafio, se qualifique antes, é claro. Mas aceite-o. Aceite-o e para depois você estar qualificado para ele, enquanto você faz o desafio. Não é, a vida não é igual à escola, que você tem uma nota específica para a vida toda que está aqui naquele seu boletim. 80% dos erros da vida dá para ser consertados. Dá para ser consertados num período muito curto de tempo. Então vai ser difícil um erro seu causar um dano para a vida toda. São uma sequência de erros que vão causar um dano para a vida toda. Mas um erro em específico não vai realizar isso, entendeu? Se você causou algum erro e você pretender corrigi-lo dentro de um espaço curto de tempo, aquele erro nem vai ser contado como erro para sua vida. Você nem vai se lembrar daqui a algumas semanas. Na verdade, você vai se lembrar como uma superação da sua vida, como um aprendizado. Isso se você levar para o lado positivo. Então, sempre que você estiver desencorajado aí, desencorajado a assumir esse risco, que surgir uma oportunidade, você agarra ela, e os medos, o risco você assume depois. Você se prepara depois. Prepare-se um pouco antes para assumir o básico desse desafio, para você não ir totalmente leigo e você perder a confiança, mas você tem que ter a noção de que você vai estar preparado para esse desafio no meio do caminho. Entende? Maiores empresários hoje em dia têm esse conhecimento, têm essa motivação, têm esse comportamento de estar preparado no meio do caminho. Você nunca vai estar preparado, você vai estar preparado assim que estiver caminhando nesse desafio. E caminhar nesse desafio, caminhar em um desafio em específico, leva você a se preparar muito mais rapidamente, aprender muito mais rápido, a ter resultados muito mais rápido do que enquanto você se preparava. Porque a única coisa que te separa da vida que você quer é uma única ação, que é assumir esse desafio, se preparar para esse desafio, assumi-lo e levá-lo a sério, com constância e personalidade e um plano. Um plano, um método para que você cumpra esse desafio e retire os melhores resultados possíveis desse desafio. Faz um pouco tempo que eu atuo no mercado, mais ou menos de um ano, e quando eu assumi esse risco, eu tinha total certeza de que todo o meu trabalho dependia de mim mesmo. Eu fiquei muito tempo me preparando para isso, mas na verdade eu só fiquei preparado no meio do caminho. Ainda estou me preparando. E os resultados que eu tive nessa preparação foram superiores, 5, 10 vezes mais da época do que eu me preparava. Então, agora quando eu estou enfrentando o desafio, eu sei realmente o que fazer, como fazer. Minha confiança está muito além e nos dias atuais eu aceito muito mais desafios do que me preparo. Pode gerar realmente um desconforto, uma ansiedade no começo, que geralmente gera bastante.
Mas se você souber, tiver essa mentalidade de longo prazo de que você vai melhorar durante o tempo de trabalho, você terá a mentalidade certa, o posicionamento certo, a confiança de ter isso em mãos, e futuramente você vai ter muito mais resultados e a vida que você deseja atualmente. Então meu conselho é o seguinte: assuma desafios, assuma os riscos, porque depois desses riscos e desses desafios você vai estar preparado. Não se prepare tanto, apenas assuma o risco, apenas assuma o desafio, para que depois você tenha os resultados colhidos em pouco tempo do que você teria se preparando, tá bom? Essa é a mensagem de hoje.